viajando. Isso não é uma ilusão do YouTube, sim, isso é um novo vídeo. Desculpa o sumiço, o trabalho com a série, pra quem não sabe, eu tô dirigindo uma série de animação. E o trabalho, né, como diretor é bem pesado. Eu tô tendo pouco tempo para conseguir dedicar a outras coisas, incluindo namorada e família. Mas tô tirando aqui um tempinho para poder gravar um vídeo e compartilhar um pouco do conhecimento até que eu venho venho aprendendo com os estudos. E agora, ainda mais agora que eu tô dirigindo, eu não tô tendo tanto espaço. Falei, todo mundo sabe, né? Eu não estou tendo espaço para pintar muito, assim. Eu quase nunca estou ilustrando no trabalho. Eu estou muito mais dirigindo o pessoal, né? Tem outras pessoas trabalhando na equipe de arte lá. Mas isso me deu uma outra visão, né? A visão de quem está querendo cobrar o serviço, né? De quem está querendo... De quem está do outro lado, né? O lado mais ou menos do cliente, por assim dizer, né? Você, quando está trabalhando num estúdio no departamento de arte, o seu cliente é, entre aspas, o diretor, né? Entre aspas, não é exatamente o diretor. Apesar de você estar na mesma empresa do que ele, né? Tá no mesmo time, vocês são um time, você quer agradar a ele, né? E ele tem as demandas, os feedbacks dele, né? Então, tá sendo bem legal essa experiência. Então, isso que eu vou te mostrar aqui é um pouco do que eu venho sentindo falta de ver mais nas pessoas, e é uma coisa que é muito interessante, assim, pra servir de workflow, né? Porque qual que é o grande problema quando você está trabalhando numa animação, né? Principalmente, acho que qualquer produção de animação que tem no Brasil, pelo menos que eu saiba, quase nenhuma delas é em situação ideal, né? Porque até é difícil definir o que é uma situação ideal. Mas sempre você tem prazos curtos, verbas pequenas, né? As coisas não são sempre... As coisas nem sempre são como deveriam ser, né? Assim, você não tem ao mesmo tempo que fazer um trabalho autoral, né? Uma coisa sua que você pode dedicar dias, semanas, meses e coisas do tipo. Então, uma das coisas que eu fui percebendo é que o jeito mais interessante de se trabalhar quando você está numa produção, numa empresa, né? Ou até mesmo lidando com um cliente em qualquer situação que você esteja, é você ir sempre tentando ir pelo caminho mais simples e as aprovações mais rápidas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem que criar uma tela para, né, o seu diretor ou para o seu cliente, ou seja lá quem for a pessoa que está encomendando algum trabalho de você. Como é que você consegue aprovar rápido alguma coisa para você não perder tempo, né? Como é que você consegue não gastar tempo de... Porque assim, quando você está no estúdio, você está sendo pago por mês, né? Ou por serviço, mas assim, existe uma conta que o estúdio faz, que é o quanto você produz pelo quanto eles gastam com você, né? Isso qualquer lugar no mundo, com qualquer emprego faz. Então, é importante você ser uma pessoa, um funcionário funcional, né? Então, é importante que você seja dinâmico, né? Que o que você produza seja, ao mesmo tempo que seja bom, seja também, assim, num tempo legal. A velocidade é, querendo ou não, uma das características importantes, né? Então, quando você estiver produzindo, é legal você ter um workflow para você conseguir aprovar com o diretor, ou com o seu diretor de arte, ou, né, seja lá quem for. Então, esse que eu vou mostrar agora é um workflow que eu acho bem interessante quando você está lidando com cenários, com telas em geral. Eu acho que é um jeito rápido, você vai gastar pouco tempo para produzir essas coisas e você vai ter um retorno positivo, porque é uma coisa que eu, por exemplo, como diretor, adoraria ver as pessoas trazendo, né? O pessoal que trabalha comigo já tem um pouco dessa técnica e tudo mais. E é bem funcional, assim. Então não é só que você está fazendo para agradar o diretor, ou seja lá quem for, mas também para te ajudar a seguir em frente, para você não perder realmente tempo gastando energia em coisas que não vão ir para frente ou não vão ser aprovadas. Então eu quero mostrar um pouco dessa técnica, mais ou menos, que eu nem vou dizer desenvolvi, porque não foi eu que criei, é a técnica que eu aprendi, né, e fui aplicando, mas é uma técnica que muitas pessoas aí usam, os grandes mestres aí da pintura costumam fazer isso tudo, né, dessa maneira, cada um com sua peculiaridade,
E eu, como mero mortal aqui, quero também tentar seguir essa linha, porque realmente é uma técnica bem interessante. Legal? Então vou compartilhar um pouco dela com vocês hoje. E é isso. Se tiver alguma dúvida, coloque no comentário depois do vídeo. E é isso aí, vamos embora. Bom, então vamos lá. Essa é uma técnica que é mais ou menos um sketch, seria assim, do começo de uma obra. E para conseguir criar isso de uma maneira assim, simulando o que seria numa coisa rolando mesmo no trabalho, no estúdio, eu peguei duas referências, tá? Não fui eu que pintei essas referências, inclusive sinto muito, não sei nem dizer o nome do artista, mas eu peguei um personagem que seria esse urso carinhoso estranho que tem esse símbolo na barriga, e peguei esse outro que é um cenário, que é um barco ali apoiado em umas rochas, um barco destruído embaixo com umas pedras e tudo mais. Qual que é a ideia, né? Da onde estaria isso aqui no estúdio? Imagina que o urso seria um character design, né? Seria um design do personagem que alguém fez, ou você, ou alguma outra pessoa desenvolveu esse personagem pra série, ou pro game, ou pra seja o que for. E na direita seria um cenário também, que alguém já criou, um inspiracional, né? Alguém que foi lá, fez essa pintura imaginando o que seria o game e tudo mais. E agora você precisa criar algumas outras situações com usando esses dois elementos, né? Então, vamos criar uma história, por exemplo. Vamos supor que esse o Ursulon tá chegando, ele tá precisando encontrar o grande capitão Barba Ruiva, e ele chega, depois de andar pela floresta e tal, ele finalmente encontra o barco voador do... Barco voador não, né? O barco apoiado do capitão Barba Ruiva. E aí a gente precisa contar essa história, tá? Você precisa criar uma tela para ilustrar isso. Como que você vai contar essa história? Então você tem o cenário, você tem o personagem, e aí o seu diretor de arte quer que você ilustre uma tela disso, né? O que você pode sair fazendo? Você pode sair fazendo sketch, começar a fazer a pintura de um jeito, vai jogando as cores e tudo mais. É tudo possível. O que eu acho que é uma maneira mais fácil de você trabalhar com isso? É você simplificar o máximo que der, tá? Você sempre trabalhar do mais simples e ir assim, adicionando complexidade e mais detalhamento conforme você vai tendo aprovações e conforme você vai avançando. Então, como é que eu gosto de trabalhar, tá? Eu vou pegar aqui, vou criar uma cena, vou botar um Fixed Ratio de 16 de 16:9. O que acontece? Eu tenho a seleção fixa num padrão HD, né? Wide, por assim dizer. Vou criar uma telinha aqui no qualquer coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar 3 valores. O que são valores, né? Eu já expliquei em outras lá, mas são tipo as escalas de cinza, como se fosse a intensidade da luz, assim, por assim dizer. Então deixa eu criar um outro layer aqui que eu posso ficar mexendo. Então eu vou criar, para esse caso aqui, eu vou criar 3 valores, o valor que eu já pintei, o mais escuro e o mais claro. Tá? Então eu tenho 3 valores aqui para colocar. Quando eu for desenvolver meus estudos, né, deixa eu colocar nossas referências próximas aqui para a gente poder se inspirar. Então a referência está aqui. Eu quero criar eu quero apresentar para o meu diretor algumas ideias do Ursulon chegando para visitar o Barba Ruiva. Então, criei aqui uma tela no padrão do que eu estou produzindo, né? No meu caso, uma animação. Vou criar um layer a mais e segurando o Alt, já expliquei isso em outros vídeos, mas segurando o Alt e colocando o mouse entre eles, eu vou prender esse layer a esse quadrado aqui, né? Ou seja, eu estou prendendo o layer 5 ao layer 2. Tudo que eu fizer no layer 5, né, vamos supor, se eu estou riscando aqui não vai aparecer. Mas se ele chega perto de o que tem no layer 2, ele aparece. Então, é como se eu estivesse mascarando o layer 5 usando o layer 2 como máscara. E aí, usando esses valores aqui, né, são 3 simples valores, vão ser 3 cores, assim, eu não vou nem usar... eu não vou nem usar transparência, sabe? Eu não vou nem usar... Isso aqui tem mais de um tom. Eu vou usar a cor pura mesmo, 100%. Se eu fizer o risco, ó, é 100%. Não tem variação da cor. Usando 3 cores, eu vou contar essa história, tá? 3 valores. Nesse caso aqui, eu peguei 3 valores, assim,
quase que equidistantes, assim. Então eu tenho um claro, um médio e um escuro, né? Ou seja, se eu pegasse uma linha onde... Opa, lá, tô preso na máscara. Onde o branco é aqui e o preto é aqui. Aliás, vou fazer isso. Tá? Aguarde. Vamos fazer um gráficozinho aqui pra gente entender melhor. Então, dentro da escala de valores, eu provavelmente peguei, nesse meu primeiro exemplo, um branco, claro, que está aqui, um cinza que está aqui e um escuro que deve estar mais ou menos por aqui, assim. Um pouco menos, talvez. Mas dá pra ver que eles estão meio que distantes, né? Assim, é um claro, um meio e um escuro. Eu não tenho cores muito claras aqui, mas é que também essa barra que eu fiz aqui não está muito fiel. Né? Tem bastante branco aqui, branco provavelmente seria só isso aqui. E aqui o preto também deveria ser só isso aqui. Eu tenho mais ou menos esses valores aqui, tá? Então eu tenho uma escala assim bastante bem dividida, né? Eu tenho tanto valores escuros quanto valores claros. Então o que vai acontecer? Na minha obra, né, no que eu vou criar aqui, eu vou ter uma pintura que vai ter uma amplitude de valores alta. Então eu vou ir do claro para o escuro, tá? Eu vou dar outros exemplos depois em que eu vou focar, por exemplo, escolhendo valores mais escuros. Eu vou ter um primeiro valor aqui, o outro aqui e o outro aqui, por exemplo. Então vai ser uma cena como se fosse uma cena mais noturna. Ou então eu vou ter outras cenas que eu posso criar em que... Eu vou até já fazer uns estudos, então sei lá, um branco, um quase branco e aí um escurão. Então eu vou ter um contraste maior. Tudo isso são variações que você pode adicionar para sua obra e decisões que você já toma antes mesmo de sair pintando. Então isso já facilita muito né, o seu pensar, assim, que tipo de cena você quer, que tipo de ilustração você quer fazer. Então, pensando nisso, vamos voltar aqui para os meus valores. Eu tenho o Ursulon, tenho lá o barco flutuante, então vamos fazer uma cena em que, por exemplo, tá? Vamos supor que isso aqui tudo é céu. E vai ser uma tomada em que o Ursulon chegou, ele vai estar mais ou menos embaixo aqui da ilha, então a gente pode fazer... imagina que o Ursulon está aqui. Imagina que essa câmera está de baixo para cima, tá? Vou tentar explicar um pouquinho mais ou menos o que eu estou pensando nessa câmera, só para... Se o barco está aqui em cima dessas pedras... E o urso tá aqui, imagina que essa câmera tá aqui, assim. Tá filmando de baixo pra cima, tá? Então, imagina que o nosso querido Ursulon tá aqui olhando. Meu Deus, cheguei! Na torre secreta do nosso querido Barba Ruiva. Esse é um dos poucos vídeos que eu tô fazendo a pintura enquanto eu falo, tá? E como... O homem tem uma certa dificuldade em fazer isso. Em multitasking, eu posso ser um pouco mais lento do que o normal. Mas eu prometo que eu vou tentar não ser muito lento. Então imagina que eu fiz essa pintura aqui, tá? Ela é super simples. Eu demorei em tempo real aí, sei lá, nem sei contar, 1 minuto, um pouco menos do que isso, né? Tirando o tempo que eu expliquei. Ela é super simples, super rápida. E eu já contei... Já consigo contar uma história, ou pelo menos dar uma explicação da onde eu quero chegar. Então, né, vamos imaginar que aqui tem um pouco mais do barco e tudo mais. Olha como, rapidamente, eu já consigo explicar para alguém, né, pro meu diretor, ou seja lá quem for, o que está acontecendo aqui. Tem o meu urso ali embaixo, olhando para o barco numa perspectiva mais extremada, pronto para ver o que está rolando, né? Tipo, tá ali, apresentei. E aí, como eu criei esse rápido, vou aproveitar e vou criar outros. Então, vamos lá para mais um. Deixa eu voltar aqui. Vamos criar mais um agora. Ainda vou usar a mesma paleta, tá? Só pra gente acelerar um pouco e não entrar em outro assunto da variação ali embaixo que eu fiz. Vamos supor que agora a gente quer inverter, tá? Agora eu quero
aqui embaixo é água, né? Então eu vou deixar o valor mais ou menos do jeito que tá. Porque uma coisa também que é importante nessa técnica que eu não falei é o seguinte: os valores que eu estou usando não tem a ver com luz, tá? Não quer dizer que o valor... normalmente a gente coloca, né? Eu coloquei o céu claro e os planos mais escuros na frente porque a gente facilita, mas não necessariamente precisa ter essa ordem, tá? O importante é você ter os planos bem definidos. Então, por exemplo, agora, não quer dizer que o valor da sua pintura final tem que ser necessariamente esse. Então vamos supor que eu quero fazer uma perspectiva contrária. Eu vou fazer agora o barco aqui. Vou fazer o barco aqui no primeiro plano. Aí vamos supor que as pedras estejam descendo. Então a gente tem que logo vocês já vão entender. Então vamos supor que a gente tem a água aqui embaixo, que é essa parte mais clara que eu estou fazendo. A ilha onde o barco está situado. E aí a gente pode fazer com que mostrar, por exemplo, que o Ursulon está ali embaixo, olhando aqui para cima. Vamos até trazer esse barco maior aqui, que ele está realmente em primeiro plano. Assim. Aqui tem uma pontinha. Tá. Aqui já é o contrário, mas vamos supor que a ideia é que você tem de novo a câmera aqui está olhando aqui de cima, né? Olhando mais ou menos para o cenário, está fazendo isso aqui. O Ursulon estaria, deixa eu mexer, vermelhinho aqui embaixo, tá? Dá para criar inúmeras opções rápidas desse jeito, assim. E é um jeito de você apresentar essa ideia para o seu diretor de arte rápido, o seu diretor, ou seja, sem você gastar tempo. Imagina que se eu pegasse essa imagem aqui, tá? Vamos supor que eu fui lá, aí eu comecei a fazer um sketch, aí eu faço o estudo do barco, aí eu acerto mais ou menos como é que vai ser o esquema aqui. Aqui tem uma pedra, aqui tem outra, aí aqui vem uma pedra, e aqui, na verdade, fazendo isso de cima, né? Aí aqui vem o urso, ele tem a orelha, ele tem aqui tem uma outra pedra. Pode ser coisa minha, tá? Mas eu acho muito mais difícil de entender o que está acontecendo aqui do que o que está acontecendo aqui. Por quê? Primeiro que aqui a gente tem linhas, e linhas a gente tende a procurar mais detalhe na linha, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Né? Tudo bem que eu fiz um trabalho mais pedreiro aqui, mais no sentido mais tosco, mas a gente tende, o nosso cérebro não é tão bom em interpretar a linha quanto ele é bom em interpretar formas. Então, quando eu olho para isso aqui, eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Tudo bem que eu sei que tem um barco, aí beleza, aqui eu acho que é o barco e tal, mas aqui é muito mais fácil do nosso cérebro preencher o que está faltando do que aqui, né? Sem contar que aqui a gente deu uma noção de distância, né? De profundidade que aqui a gente não tem. Aqui está tudo chapado. Eu não sei se isso daqui está antes disso ou antes disso. Ou qual que é o tamanho disso próximo disso, né? O Ursulon é um cara gigante, isso aqui é uma coisa pequena, isso aqui é uma pedra. Aqui a gente consegue já ter um pouco mais dessa noção, entendeu? É um jeito, né, que eu acho muito mais prático de mostrar. E aí, nas variações, que é isso que eu fiz aqui embaixo, é o que você pode sair aplicando, né? Você pode, por exemplo, como eu falei, vamos supor que o Ursulon tá chegando, mas vou fazer os azuis aqui, tá? Mas é uma cena noturna, tá? Ele passou a noite inteira procurando onde ele tem que chegar. Então, vamos lá. Fazer essa cena. Opa, eu tô com outros valores aqui. Vou pegar mais ou menos os valores na distância que tá aqui do azul que eu fiz, né? Eu fiz esse, sei lá, esse e esse. São valores bem próximos, tá? Mas vamos criar alguma coisa com isso. Porque eu queria fazer uma cena escura, noturna. Acho que com isso daqui é o suficiente. Então, o Ursulon tá chegando lá
negócio. Vamos supor que ele tá chegando, ele ainda tá no alto, né? Como se estivesse antes ainda desse quadro aqui. O barco tá lá embaixo. Vamos fazer esse desenho do barco. O barco tá lá embaixo. Tem umas montanhas ali, né? Que a gente pode colocar. Tá aí, ó. Mais umas montanhas. E vamos supor que a gente coloca o Ursulão aqui, ó. Observando de longe a chegada dele no nosso. Ou então. Não gostei muito. Olha como ele é fácil de alterar. Dependendo do que eu estivesse fazendo de exercício para chegar nessa solução, eu estaria perdido fazer uma alteração que nem eu vou fazer agora. Vamos supor que eu quero fazer o Ursulão menor aqui. Pequenininho, olhando o que está acontecendo. Opa. Reduzir isso aqui para não conflitar com a... Então, uma cena noturna, né? Eu já estou mostrando os valores aqui do que está acontecendo. E aí, explico direitinho já para o meu diretor, olha, eu pensei em fazer uma cena assim, ó, os valores vão ser mais ou menos esses, é uma cena noturna, é escuro, ele chegou lá de noite e viu, putz, eu já conseguiria saber direitinho de onde você estava querendo, e aí você pode avançar, aí você pode ir para um traço, você pode ir para... Agora que você tem 3, por exemplo, você pode querer fazer mais, achar mais valores, né? Então você pegaria um valor intermediário aqui, você faria um valor tipo aqui, um valor intermediário aqui, mais ou menos isso aqui seria. Você pega um pouco mais claro, porque é quase o fundo já, né? Então você poderia agora, num segundo estágio, já ir definindo mais o que tem aqui no fundo. Você pode colocar umas montanhas a mais, ó. Opa, eu acho que eu tô com transparência. Aí você já consegue dar um detalhe maior aqui, por exemplo, onde está o Ursulão. Você vai jogar um... Vou dar um zoom para ficar mais claro. Aí ali, onde tem isso aqui, você já começa a jogar uns valores a mais também. Onde quer que da onde vai essa luz estar vindo e tudo mais. Tá vendo como você consegue... do simples pro complexo e crescendo? É muito mais fácil do que você já querer sair criando. É muito melhor até pro seu diretor, né? Eu agradeço muito quando o pessoal lá do trabalho vem com uma linguagem dessa, anterior a essa aqui, pra avançar. Porque, putz, se eu olhei, já não gostei, eu economizei tempo dele, economizei tempo da produção, né? Assim, se a gente tem uns prazos corridos, o cara não perdeu tempo ali produzindo alguma coisa que eu não ia gostar de qualquer jeito. Então, é sempre uma vitória, né? Vamos fazer mais um aqui para ilustrar ainda mais essa técnica. Deixa eu tentar fazer um maior. Tá difícil achar um lugar para os dois. Vamos jogar eles pequenininhos aqui, porque a gente já viu bastante deles. Vamos fazer um maior aqui. Então, vou pegar agora esses outros valores aqui, tá? Esse e um mais claro ainda, e aí um bem escuro. Olha como a diferença aqui é bem mais sutil. Então, vamos lá, vamos criar um maior aqui, jogando essa cor de base primeiro. Deixa eu apagar isso aqui que está vazando da outra obra ali. E vamos criar alguma coisa. Então, eu tenho uma cor mais escura e outras cores mais claras. Então, o que eu posso fazer? Uma das coisas que é possível é eu usar isso para criar uma perspectiva, uma distância bem longínqua, como se o barco estivesse longe ainda. Uma coisa até grande demais, vamos fazer menor. O barco e as montanhas estão distantes, assim, não tão... O personagem está aqui no topo dessa
essa montanha aqui e ele tá tipo, meu Deus. A mãozinha dele, ó, desesperado. Meu Deus! Estou caminhando por dias. Pô, ótimo, hein? Se depender desse desenho aqui, ninguém vai querer ver meus vídeos mais. Mas ele tá assim, ó, meu Deus, eu estou caminhando por dias e ainda está muito longe. É um jeito de você apresentar as ideias rápido, assim, de um jeito fácil. E é aquilo que eu falei, depois para você sair disso e avançar, né? Pô, agora eu aprovei isso, legal, vou começar a jogar um pouco mais de detalhe, aqui é um pouco mais claro. Aqui tem um outro nível, né? Entre esse e esse, por exemplo, que é mais ou menos aqui, que tem outras montanhas aqui no fundo, que eu não consegui apresentar antes. Mas por quê? Porque elas não eram importantes antes, entendeu? Elas são importantes agora, elas vão ajudar na composição? Vão, é bem interessante elas terem, mas assim, elas não são necessárias. Quando você parte de 3 valores, você está trabalhando com o necessário. E aí você, querendo ou não, você é obrigado a filtrar melhor o que está acontecendo, sabe? Você tem que se preocupar com o que é importante. E o resto é o resto. O resto você dá conta depois. Legal? Esse é um vídeo mais curto, graças a Deus, né? Às vezes meus vídeos têm 40 minutos e não paro de falar besteira. Mas eu acho que é um vídeo importante para vocês, assim, é um conceito importante e simples, né? Eu apresentei em 20 minutos, mas é muito útil para vocês ganharem ferramentas de trabalho, né? Eu gosto de pensar assim, quando a gente é artista, a gente acha que as coisas são menos palpáveis, mas acho que se você tem um workflow, né? Um workflow, assim, eu digo uma mecânica, um costume de como trabalhar, isso já é um seu kit de ferramentas, né? Você chegar num lugar, o cara fala, olha, eu preciso que você faça uma tela. Se você sabe trabalhar desse jeito, por exemplo, você não vai começar do zero, perdido toda vez. Você fala assim, não, peraí, vamos lá. Você quer uma tela? Você tem alguma ideia? De dia, ótimo, valores claros. Você tem os personagens? Não tem ainda? Ótimo, vou criar. Você pode criar também, entendeu? Você pode pegar, em vez de fazer, que nem eu fiz agora, já tinha personagens e coisas definidas. Onde tá esse bicho? Tá aqui. Você pode criar do nada, você vira e fala assim, legal, então peraí, vamos lá. Chegou um diretor novo e falou assim, cara, eu quero fazer, é o seguinte, eu quero fazer uma cena que vai ter claros, sei lá, né? Eu quero uma cena de sci-fi, tá? Uma cena de sci-fi, eu quero que o meu personagem ele vai estar chegando num porto, ou o cara não fala nada, vamos fazer diferente aqui. Olha, eu quero fazer uma cena de sci-fi, pira aí, cria aí pra mim, e aí depois a gente conversa. Beleza, se você sair fazendo a cena toda, de novo, você pode gastar um tempo enorme. Se você quiser, fala assim, você vira com ele e fala assim pro diretor, eu posso ir te apresentando o meu avanço? Claro! Não, ótimo, melhor ainda. Eu gosto de estar participando, as pessoas gostam de sentir parte daquilo, né, que eles estão querendo fazer. Eu falo, legal, então vou fazer aqui um plano de ação, eu vou fazer a linha do horizonte meio na diagonal aqui, e aí vamos supor que, sei lá, então aqui é a linha do horizonte, vamos supor que o personagem ele tá entrando numa cidade maluca, uma cidade dessas que voam, tem bastante os prédios modernos, todos essas coisas que não existem no dia de hoje. Então vamos criar aqui alguns em primeiro plano, por isso que eles são maiores, botar umas torrezinhas menores ali atrás, botar um domo aqui, que lugar tem um domo? Um estádio, alguma coisa assim, fazer os prédios bem lá no fundo. Estou aqui criando esse, vou colocar em primeiro plano uma estação aqui, não sei o que é isso aqui, mas a gente pode dizer que tem uma nave aqui, alguma coisa importante que eu já vou colocar já. Algumas estruturas a mais. Deixa eu sujar mais esse céu aqui, que eu acho que ele está muito... certinho. Vamos colocar aqui umas naves voando.
quebrar um pouco mais essa linha aqui do horizonte. Tá vendo como as alterações que eu tô fazendo? Ainda é uma piração, né? Se alguém parar aqui agora e falar, o que esse cara tá fazendo, cara? Isso aqui parece aqueles trabalhos surreais, né? Um maluco fazendo um negócio que ninguém vai entender, mas você colocando no contexto, olha, isso aqui é um... Eu não espero que faça sentido. É uma coisa sci-fi, eu tô fazendo só uns estudos de valores, imagina que isso aqui são umas naves voando, sabe? Você vai estar explicando pra pessoa, então as coisas não precisam ser nítidas, assim. É óbvio que vão ser mais bonito do que isso que eu tô fazendo aqui, mas não precisa ser muito mais do que isso. Então você faz umas naves voando aqui, você faz uma nave maior aqui, você fala, olha, vai ter uma nave em primeiro plano aqui, parece um Kiwi, mas... Vai ter uma nave voando aqui, vai ter umas outras voando aqui. E aqui, onde está rolando a cena, a gente vai ter a nave do nosso personagem. Você pode até colocar tipo, o reflexo do vidrão dela aqui. Ou ela pode ser aquelas naves lá Star Wars que são todas cromadas, não sei o que. E os personagens vão estar discutindo o que vai acontecer. Uns cabos aqui, porque... nada que é muito bonitinho é tão legal. Fazer umas estruturas aqui em primeiro plano. Não sei, criei uma cena rápida, né? Rápida até demais aqui pra explicar pra vocês, mas se vocês pegar isso aqui e me apresentar, eu sendo diretor, eu posso até falar assim, olha, você caprichou nesse sketch, hein? Né? Eu fiz em, sei lá, 3 minutos. Mas imagina você pegar isso aqui e levar ele e falar assim, cara, não é nada disso. Eu gosto, mas assim, não tem nave voadora nessa ficção científica que eu tô fazendo. Pronto, você já economizou aí horas de trabalho. Pronto, beleza, não tem nave voadora? Opa, então eu vou apagar isso aqui agora. Então eu apago isso aqui, troco isso aqui por... não tem nave voadora? Pô, então peraí. Então vamos fazer aqui um gigante... daqueles robôs à la Matrix. Vamos fazer um robôzão que tem umas metrancas na mão. E aí, o robôzão você curte? O robôzão, beleza. O robôzão não tem nave, cara. Foi pra você apagar as naves. Ah, beleza. Apaga o Kiwi voador também. Kiwi voador. Não, Kiwi voador tem. Kiwi voador tem. O nave não tem, mas Kiwi voador tem. Então, é isso. É uma técnica muito boa, tá? Você trabalhar com valores. Tenta sempre usar os valores próximos do que você vai querer ilustrar mesmo, tá? Nesse caso aqui, o robô, por exemplo, não seria claro como o céu, mas foi um jeito que você tem de facilmente ilustrar o que está acontecendo. Tenta ser o mais simples possível. O importante dessa técnica é você escolher os elementos que são extremamente necessários para você contar a sua história, para você mostrar, né, pra você falar o que você está querendo dizer como arte. E é isso, assim, é uma técnica muito boa. Todo mundo, assim, grandes artistas aí usam essa técnica. Alguns usam 3, uns usam 5. Tem uma galera que usa uns meio tons. Existem várias maneiras diferentes de se trabalhar. Cria a sua também, às vezes começa desse jeito, vai explorando, olha, eu acho que assim não funciona, preciso de um tom a mais pelo menos, putz, coloca. O importante é ser simples, tá? Não vai complicar muito essa técnica. Ela é uma técnica inicial para você disso partir para alguma coisa maior. Beleza? É isso aí, espero que tenha ajudado. Querendo falar comigo, coloque comentários, acesse a página no Facebook. Se tiver alguma coisa que você queira pedir também específico, eu não sei quanto tempo eu vou ter, vou falar assim que der. Não fez muito sentido o que eu falei agora, né? Mas assim, é isso. Se tiver algum pedido de alguma técnica específica, pede pra mim, posta aí no Facebook ou algum outro lugar, que eu vou tentar ao máximo conseguir falar sobre elas. Veja também se já não coloquei nos vídeos anteriores, que eu já falei um monte, falei pra caramba. E assim que eu tiver novidades da série, vou colocar também pra vocês darem uma assistida e tudo mais. Os primeiros teasers já saíram, assim, saíram do forno, mas não estão ainda no mundo online. Mas eu tô morrendo de vontade de compartilhar, porque tá sendo um processo muito legal. Eu tô bem orgulhoso do trabalho que a equipe toda tá fazendo. E assim que tiver novidades eu aviso, tá bom? Um abração a todos e boa pintura!